Bom dia, meus amados e queridos irmãos, meus alunos. Confesso que já estou com saudade da nossa aula em classe, mas temos que ser prudentes e por enquanto vamos aprendendo aí de outra maneira, mas a palavra de Deus não está algemada. Nós vamos falar sobre a lição de número 8, que tem o título O Reinado de Deus já teve início. Continuação da lição passada, que falamos também sobre o reino de Deus. O texto bíblico base está escrito em Mateus capítulo 10, versículos 5 ao 15, que diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ide pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os países de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O objetivo da lição, também tem uma meditação aqui antes que fala assim: é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem como aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21. O objetivo dessa lição é a seguinte: essa aula deverá alcançar os seguintes objetivos. Primeiro, esclarecer a complexa natureza do reino de Deus. Eu acho que não é complexa, mas identificar o reino de Deus na atualidade e reafirmar a verdade de que o reino de Deus se completará no futuro. Amém? Bom, como nós falamos na última aula, também sobre o reino de Deus, a pregação de Jesus, e até foi lido no capítulo 11 de Mateus, em que falamos que João Batista é o precursor de Jesus. O precursor é aquele que vai na frente, anunciando a vinda ou a chegada de alguém. Nesse caso, ele anunciou a chegada de Jesus. Então, Mateus 11, versículo 2, nós lemos na lição passada que diz: E João, vindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Versículo 3. E disse-lhes, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então, João Batista estava preso, não tinha ainda sido decapitado. E ele mandou 2 discípulos seus para perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias ou devia esperar outro. Daí, no mesmo momento, Jesus não respondeu nada. Só que ele começou a curar as pessoas. Começou a abrir os olhos do cego, começou a curar os coxos, começou a limpar os leprosos,
abriu o ouvido dos surdos, alguns mortos foram ressuscitados, né? Daí ele falou assim para os discípulos, olha, voltem para lá, para João, e diga para eles que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Interessante isso. Por que aos pobres é anunciado o Evangelho? Interessante que Jesus, ele já era esperado. Já havia sido prometido que ele viria o Salvador, o Messias. Só que na visão do judeu, do povo hebreu, é que esse Messias, ele chegaria de uma maneira bem diferente do que Jesus chegou. Eles esperavam que esse Jesus que viria, esses Messias, eles seriam assim, uma pessoa extraordinária, na visão assim, humana deles, porque eles estavam debaixo do domínio dos romanos. E eles estavam esperando um libertador, assim, um cara muito forte, um articulador político, uma pessoa que viesse libertar o hebreu, né, o povo hebreu, desse jugo romano, porque eles estavam escravizados por esse jugo romano. Aqui na lição, no tópico 2, fala assim sobre a expectativa israelita, que foi frustrada, né? Até ele fala assim, que no caminho de Jerusalém a Emaús, depois que Jesus ressuscitou, tinha 2 discípulos andando no caminho e perguntando, poxa, o que aconteceu com Jesus, né? 2 discípulos de Jesus deixaram claro que havia uma expectativa em torno do mestre que fora frustrada. Quando eles dizem ao forasteiro que esperava que fosse Jesus que remisse a Israel, na verdade, expressava o anseio de libertação política que ainda dominava o imaginário judeu. O reino de Deus para Israel significava o Messias descendente de Davi, reinando perpetuamente sobre todas as nações e os judeus dominando o mundo. Essa era a expectativa, e também era de João Batista. João Batista também tinha a expectativa que viria um libertador, né? Uma pessoa, quem sabe, um bom articulador político, né? Com palavras persuasivas para estabelecer um governo forte de Israel, libertando aquele povo. Só que Jesus não veio para isso. Ele deixou bem claro, quando ele começou ali a curar as pessoas enfermos, coxos, cegos, ele começou a expulsar os demônios. Ele começou a mostrar o seguinte, que ele não veio aqui para estabelecer uma candidatura, algo político, né? Não veio aqui para tratar dessas coisas. Ele veio cuidar do ser humano. A preocupação dele era com o ser humano, com as pessoas que precisavam de cura, de libertação, de consolo, porque essa era a vontade de Deus, essa era a incumbência dele, que Deus deu para ele. E ele deixou bem claro isso. Quando ele falou assim, eu vim para anunciar o Evangelho aos pobres, o reino de Deus. Porque veja bem, irmão, por que os pobres? Eu já tinha visto na palavra de Deus como Deus tem um cuidado com os pobres, como Deus ama os pobres, como Deus é um Deus de amor, ele se compadece com os pobres, pelos pobres. Já vi muitas partes da Bíblia, inclusive no livro de Amós, que Deus destruiu cidades inteiras, reino inteiro por causa dos pobres, porque maltratava os pobres. E o que é um pobre? O pobre é uma pessoa que não tem nada muitas vezes. Ele é uma pessoa humilhada, discriminada, desvalorizada,
maltratada, ele é incompreendido, rejeitado, excluído, né? Sem perspectiva, sem oportunidade e, sobretudo, sem esperança. Aqui na revistinha, no tópico aqui, comentário, fala bem aqui no finalzinho aqui, ó, que a despeito disso, porque quando Jesus veio para cá, ele não era uma pessoa assim que a Bíblia descreve lá no Isaías 53, que as pessoas olhassem para ele e a aparência dele nos atraísse. A Bíblia chega a dizer que é uma pessoa de quem até nós escondíamos o rosto. Não tinha aparência nem formosura que nos atraísse. E aqui fala assim que o mais grave é que podemos perceber o quanto estamos equivocados a respeito do momento que Jesus veio, o momento histórico, que Jesus foi rejeitado, inclusive pela família. No período em que desenvolveu seu ministério terreno, Jesus foi incompreendido e hostilmente rejeitado. O resultado foi o prejuízo de milhares de pessoas que deixaram de ser abençoadas pelo seu trabalho. Preconceito foi tudo o que experimentaram. Jesus experimentou muito fortemente o preconceito daquele povo, sobretudo por parte daqueles para os quais ele viera. E aqui fala assim, a despeito disso, apesar de ele ser rejeitado, né, não ser reconhecido, né, a despeito disso, o Espírito de Deus estava sobre o mestre e o ungira para evangelizar os pobres, isto é, anunciar uma boa notícia aos que não têm esperança. Que geralmente o pobre não tem esperança nenhuma de uma vida tranquila, uma vida boa nesse mundo, a não ser de tristeza, de angústia, de miséria, de incompreensão, rejeição e tantas coisas que o pobre sofre. Então, anunciar a libertação aos presos e oprimidos e declarar a abertura e o início de um novo tempo de humanidade se relacionar com Deus. Então, o pobre que não tinha esperança, né, que não tinha promessa nenhuma de melhora, de repente aparece uma pessoa extraordinária, a pessoa de Jesus, e com a sua palavra de amor e misericórdia, veio dizer para os pobres, olha, vocês são importantes, vocês são valiosos, Deus ama muito vocês, Deus quer muito bem vocês, Deus se importa com vocês, e Deus tem, o Pai tem um lugar especial preparado para vocês, que é o reino de Deus, e Ele quer dar para vocês. Que notícia boa, né? Que palavra de conforto, de consolo e de esperança. E o que aconteceu? Essas palavras, irmão, trouxeram muito alento ao coração das pessoas que não tinham mais esperança, pessoas muitas vezes tristes, angustiadas, receberam um renovo, receberam assim uma promessa, porque as promessas de Jesus são maravilhosas, uma promessa de que nem tudo está perdido, que existe esperança verdadeira. E Jesus veio transmitir isso. E Ele, com suas palavras bem claras, deixou escrito que esse lugar, apesar desse reino que Ele falou que existe, que ele é literal e geograficamente falando, ainda não ser uma realidade visível, tá? Ele é real, ele existe. Ele é tão real, irmão, que está na palavra escrita. Se você procurar lá, você vai achar. Eu não tive tempo de verificar, mas diz que este mundo que nós vivemos aqui, visível e material, é sombra do invisível. Olha só, esse mundo que nós vivemos é sombra do invisível. Então,
viver sob o reinado do Pai é prova inequívoca de que, de fato, acolhemos a palavra do Evangelho e nascemos de novo. Como é que eles começaram agora? Que existe o reino aqui na palavra, temporal e eterno. Por exemplo, quando nos foi pregada a palavra de Deus, a palavra foi pregada e através do Espírito Santo nós recebemos fé. Fomos transformados e foi dentro de nós gerado o reino de Deus. Já vivemos neste reino aqui, temporal, só esperando para sermos transportados para lá. Mas já começamos a experimentar o que é o reino de Deus aqui na terra. Já começamos a treinar de como será lá. Toda pessoa que tem esse reino dentro de si, Jesus fala assim, ó, o reino de Deus não é algo, ele fala assim que não é algo visível, né? Ele falou aqui, ó, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus estava ali, ele já era um dos grandes, né? Ele era um grande governante daquele reino. Ele já estava ali, como um representante maior. E já estava dentro do coração das pessoas, gerando esse reino. Tanto que ele falou, o reino de Deus está dentro de vós. E as pessoas começaram a viver uma vida diferente, como pessoas do reino. Tanto que, lá na conclusão, fala que os reinos desse mundo são temporais, passageiros, dependem das circunstâncias para subsistir. O reino de Deus já é uma realidade na vida de todos aqueles que acolheram a mensagem do Evangelho. Já a plenitude do reino de Deus será uma realidade definitiva quando o Senhor Jesus voltar a essa terra. Enquanto isso não acontece, vivamos de forma digna de cidadãos do reino do céu. Salmo 15. É lindo a palavra de Deus, irmão. Como Jesus, ele é extraordinário. Eu estava meditando aqui, irmão, em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha que palavra interessante. Se você depois quiser acompanhar na palavra de Deus, abrir a tua Bíblia, Colossenses, capítulo 1, e ler com todo cuidado e entender o que está escrito aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Fala assim o título: a excelência da pessoa e da obra de Cristo, a excelência. Versículo 13 fala assim: ele nos libertou, ele Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Olha só, irmão. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que coisa maravilhosa. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que havendo, versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros, também que outrora erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Amém? Agora, porém, versículo 22, para finalizar.
Porém agora vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha que palavra, irmão. Nos transportou para o seu reino, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Nos reconciliou, nos deu a redenção, nos deu um reino, nos deu tanta esperança que nós não tínhamos, principalmente o pobre. Amém? Então, irmão, esse reino começa no nosso coração. Amém? O reino começa no nosso coração. E aí ele vai frutificando. Quer ver um crente feliz? Diga para ele que ele tem um lugar no céu, que ele tem uma coroa no céu. Quer ver um crente feliz? Diga para ele que ele tem um reino esperando por ele no céu, preparado antes da fundação do mundo. Quer ver um crente triste? Diga para ele que ele tem que esperar na sepultura. Na sepultura só tem coisas mortas. Quer ver um crente triste? É dizer para ele que ele vai ter um reinado aqui na terra, que vai voltar aqui na terra. Eu acho que quem está nesse reino, foi por esse reino, não vai querer voltar para cá mais, não. Como eu falei na última aula, esse mundo não é bom, irmão. É muita tristeza, irmão. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. É inimigo de Deus. Esse mundo tem tanta tristeza, tanta injustiça, tanta maldade. Mas nesse reino eterno é uma bênção. Lá nós teremos a verdadeira paz. Lá habita a justiça. Lá o governante é eterno. Ele é o reto juiz. Ele é o Rei da glória. Ele é um Deus coroado de glória e justiça. Do seu trono só sai verdade. Lá não entra o mal. Lá a pessoa é perfeitamente feliz. Lá é o lugar incomparável que Jesus falou, que a nossa mente ainda não consegue, porque nós temos uma mente finita, não consegue ainda entender isso. Jesus disse, se das coisas terrenas eu vos falo, vocês já não creem. Imagina se eu falo das celestiais, aquelas coisas eternas. Mas uma coisa eu sei, irmão. Temos que nos preparar. A palavra de Deus ainda é a bússola do piloto, o mapa do viajor, que vai nos fazer um dia nós ancorarmos em porto seguro no reino de Deus. Essa é a nossa bendita esperança. Apesar de muitas vezes nós acharmos que somos tão pequenos, tão falhos, mas Deus não olhou para isso. Ainda bem que Deus olhou para nós com os seus olhos de amor e misericórdia e nos amou ainda sendo pecadores. Que bênção. Eu acho que se nós formos falar do reino a respeito desse assunto, ainda teria muita coisa para falar, porque precisariam de muitas lições. Mas o que eu quero frisar bem para você, meu irmão, que esse lugar é real. E ele já está latente dentro de nós. Nós temos saudade desse lugar. E um dia pretendo estar lá, perseverar até o fim. E um dia pretendo ver meus irmãos também lá, muitos que já foram, que já estão lá. Mas enquanto não tiver, vamos aí lutando, perseverando, para chegarmos lá e entrarmos pelas portas.
porque Jesus garantiu que Ele está lá nos esperando. Nós vamos ser recebidos por Ele e será muita glória. E a minha oração é que você esteja sempre firme, irmão. Não se desvie para a direita, para a esquerda. Não deixe que o inimigo tome a tua coroa, né? Guarda essa palavra. Guarda esse ensinamento. Porque isso vai te valer por toda a vida. E Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração e pedir que Deus te abençoe. Uma bênção toda especial. Senhor Deus, abençoa, Pai, essas pessoas que estão ouvindo essa aula, essa lição, essa palavra, que muitas vezes pode estar aí desanimada, angustiada, perplexa com muitos problemas que estão acontecendo nesse mundo. Mas Deus, compensa nós perseverar mais um pouquinho, Senhor, porque um pouquinho de tempo o Senhor virá nos buscar. Não deixe que o mundo venha nos destruir, que o mundo venha nos perturbar, nos confundir. Não deixe que venhamos a sair do Teu caminho, Senhor, e que venhamos a esquecer das Tuas promessas, meu Pai. Porque essa é a única certeza, Deus, estar contigo para sempre, meu Pai, naquele lugar incomparável, naquele lugar maravilhoso que Tu tens preparado para nós. E nós queremos, Senhor, nosso coração, nossa alma anseia, nossa alma tem sede dessas coisas, de voltar para lá, de estar lá, porque é muito bom. Eu peço uma bênção toda especial, Senhor, para os meus alunos. Cuida deles, protege eles, não deixa o inimigo, Pai, enganá-los com este mundo, com essas coisas que estão acontecendo aí, Senhor, para que eles estejam firmados nas Tuas promessas, que elas são fiéis e verdadeiras, porque o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro. E nós confiamos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.